Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico, lição de número 1. Vamos estudar as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5. Temos a menção que o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, espíritos no plural, certo? Enganadores. Presta atenção. Interessante aqui que a gente já percebe a forma de Jesus dando à igreja o dom de discernimento de espíritos. Se nós temos que o Espírito Santo diz que nesses últimos dias haverá espíritos enganadores e doutrina de demônios, está se referindo que ele usará homens, obreiros, professores, mestres, isto é, os 5 ministérios, né, de uma forma falsa, né, falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos profetas, são 5 ministérios, Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, veja que cada um, eles vão tentar imitar, vão imitar o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Aqui nós observamos que Jesus deu dons à igreja. E entre esses dons nós temos o discernimento de espíritos no plural. Por que no plural? Porque a gente temos 3 tipos. 1, 2 e 3. Temos o Espírito de Deus, certo? O Espírito do homem e o Espírito de Satanás. Então, para saber quem está falando com quem, nós temos que ter o discernimento de espírito. E nesta aula, nós vamos ver a atuação de Satanás e seus demônios contra o próprio Jesus. Interessante que Jesus terá o discernimento de espírito para saber quem está falando, na verdade, no homem. Porque Jesus ele tem os 7 Espíritos de Deus. Isto é, toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Por isso que, no tópico 2, nós vemos que a natureza do ataque é de natureza espiritual. Jesus, como ser humano, ele sabe, por discernimento, quem é que está falando. Se é Deus, se é o homem ou se é Satanás, ok? Vamos ver isto agora? Vamos lá. Amém? Então nós vamos estar vendo esse discernimento de Jesus, né? Jesus contra os espíritos, certo? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Isto está em Lucas, capítulo de número 8, versículo 26 em diante. No versículo 27, veja o texto. E quando desceu à terra, veio ao seu encontro um certo homem que, há muito tempo estava possuído por demônios. Então Lucas, ele menciona, já mostrando uma história completa por demônios, ok? Veja como é que nós estamos vendo aqui o texto. No versículo de 28, quando viu a Jesus, gritou e caiu diante deles, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo? Presta atenção aí. Eu, aqui é um só, está no singular. A gente está vendo aqui, discernimento de espíritos no plural. Ok? Vamos lá. Ou seja, o homem possesso de demônios falou com Jesus no singular, dizendo: Que tem eu contigo,
Jesus, filho do Altíssimo. No verso 29, nós temos a menção. Veja aí. Porque ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Então Jesus já tinha ordenado, certo? Presta atenção. Antes desse o que eu tenho contigo, Jesus já tinha ordenado que esse espírito imundo, né? Veja aí, versículo 29. Jesus já tinha ordenado ao espírito imundo. Veja aí, espírito. Isto é, o comando da voz de Jesus foi no singular. Jesus disse: sai, espírito imundo. E ele saiu. Certo? Por que ele saiu? Porque Jesus tem poder para expulsar. Ele não fica brigando ou o demônio fica questionando. Viu? Veja só. O versículo 30. Presta atenção. O texto é forte e violento, né? No sentido pleno aqui de profundo. Versículo 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Mas ele já tinha saído aqui. Por que que no versículo 30, mais uma vez, ele fala com os demônios, dizendo: quem é que está aí? Qual é o teu nome? Presta atenção. Primeiro Jesus expulsa o demônio daquela pessoa que vai ao encontro dele. Depois o demônio não gostou não. Ele disse: o que eu tenho contigo, filho do Altíssimo? É como se o demônio não tivesse saído, mas o demônio saiu. A resposta vai estar aqui no verso 30. Né? Quando Jesus diz: qual é o teu nome? Ou seja, o discernimento de Jesus quanto aos espíritos no Gadareno. Está vendo aí? Ou seja, não tinha só um, ele tinha 6.000 demônios. Terrível, né? Então veja que o Gadareno tinha uma... Olha aí o que foi que ele respondeu, o demônio, para Jesus. Nosso nome é Legião, porque somos muito. Presta atenção. Como ele diz somos muito, então aqui já no plural, ó. Nós somos muitos. Mas ele começou a mentir aqui, ó. O que tem eu contigo. Então esse é o ataque de Satanás com mentira, viu? Para enganar aos cristãos. Mas os cristãos têm que ter o espírito de discernimento de que muitas das vezes não tem só um demônio, tem mais de um. E quando Jesus percebeu que havia mais de um, porque tinha saído aqui o demônio, no singular, ok? E depois o demônio estava lá novamente, como se não tivesse saído. Aí ele disse: o que tem eu contigo? Sendo que ele eram muitos aqui, mas falaram no singular. Jesus percebeu que tinha mais de um. Isto é discernimento de espírito. Então Jesus, ele tem um comando agora no plural para expulsar essa legião. Então veja que os demônios sempre saem no nome de Jesus, mas dependendo do comando, eles obedecem. Se mandar sair só um, vai ficar aqui 5.999. Ok? Então, se passar a noite expulsando de um por um, lá para 3 horas da manhã da madrugada, vai estar em 2.000. Então, sempre vai saindo, mas o comando tem que ser no plural. Isto é, vocês todos saiam. Tem que ser no plural o comando para sair essa legião. Sempre sai, se for no singular. E o demônio, ele quer exatamente mentir para lutar contra o cristão, a fim de que ele perca a batalha. Viu? Ele fique desanimado. Agora veja aqui o texto como é muito poderoso. Aquele jovem, era um jovem que ao ir ao encontro de Jesus, ele caiu, né, clamando,
né? E os demônios nele é quem controlava a fala dele, por causa da possessão demoníaca. E eles fizeram uma pergunta: que tenho eu contigo? E eles lançaram o ataque: ó Filho do Altíssimo. Né? Veja que esse ó Filho do Altíssimo não é uma revelação que os demônios estavam tendo. Como o Pai deu a Pedro que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Mas Jesus, no reino das trevas, é desconhecido antes da encarnação. Porque ele era um mistério oculto. E Deus, o Pai, jamais revelaria esse segredo a Satanás. E aqui, de uma forma indireta e de uma forma de ataque, Satanás, pelos demônios, quer saber se ele realmente é o Filho do Deus Altíssimo. A mesma coisa lá no deserto: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então Jesus jamais se revelou a sua divindade ao reino das trevas, ok? Ele revela aos pequeninos no reino do seu Pai. Glória a Deus. Amém? Então Jesus discerniu bem o propósito daqueles demônios. Viu? A presença de Jesus na cidade causava-lhe aos demônios um grande tormento. Agora, veja que aquele demônio que estava naquele jovem, quando Jesus expulsou, quando diz o versículo 29, porque ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, porque Jesus já havia expulsado dos 6.001. Mas eles continuavam falando, porque tinha mais de um. Mas eles sempre tentando enganar: que tenho eu contigo, como se fosse um só. Ou seja, eu não já te expulsei? E por que você ainda está aí? Como é teu nome? Aí ele respondeu: Legião, porque somos muitos. Aí Jesus agora, discernindo pela capacidade do Espírito Santo, expulsa todos de uma vez só. Ok? Glória a Deus. Amém? Então veja que os demônios, ele pode apoderar-se de uma pessoa por muito tempo, como no caso aqui deste gadareno. E Jesus discerniu o que havia, porque mandara o espírito imundo que eu saísse daquele homem. Mas aparentemente eles estavam ali, como se um cristão vai expulsar um demônio, e o demônio mentindo, sempre mentindo, no singular, e tem muitos ali. Aí tira um, fica mais outro, fica mais outro, fica mais outro, e passa a noite lutando contra o demônio. Sendo que, quando nós usarmos a autoridade de expulsarmos, temos sempre que levar a palavra no plural, porque sempre haverá mais de um, porque quando ele sai, a Bíblia diz que ele volta com mais 7, então sempre haverá mais de um. Isso é terrível. Glória a Deus. Então veja como foi que Jesus discerniu. Se havia mandado sair no singular e aparentemente não saiu, é porque seriam mais do que um. Então ele fez a pergunta-chave: qual é o teu nome? Eles não poderiam mentir ou dizer que só tinha um no singular. Então, diante de Jesus, tinham que falar a verdade. Então eles disseram: Legião. Você descobriu, nós somos muitos. Então eles seriam tratados agora como legião e não só como unidade. Viu? Então esse verso, esse texto, é muito importante e nos revela que Jesus conhece o segredo. Glória a Deus. O segredo que eles sempre vão temer. Aquele crente que conhece o que Jesus sabe. Que eles são passivos de ser expulso de uma forma completa e até mesmo ser lançado no abismo. Ok? Porque ali os demônios estavam esperando. Esperando com medo da autorização de Jesus para ser lançado no abismo.
Pois todos os demônios que deixaram seu domicílio e vieram à terra para possuir corpos, eles podem ser expulsos para o abismo. E eles temiam isso. Porque quando eles chegam no abismo, eles não saem mais de lá até o dia do juízo. E quando eles são apenas expulsos e voltam para o ar, as potestades do ar, eles podem retornar à casa quando ela está novamente limpa e vem com outros companheiros. Viu? Então veja, quando os demônios sabem que um servo de Deus conhece a lei espiritual, ele teme e evita se manifestar aonde tem alguém que conhece o mistério de expulsar todos os demônios de uma pessoa. Veja que eles pediram a oportunidade de entrar nos porcos, para o seu domicílio estar mais uma vez. Porque eles entrando nos porcos, os porcos morreriam e eles estariam livres novamente. E assim, indo para o abismo, não tinha como sair das cadeias eternas e escuridões. Do abismo ele jamais poderia sair. Mas porque Jesus não definiu a sorte deles para sempre, enviou logo para o abismo. Porque aquela cidade de Gadara, não merecia este bem. Os demônios rogaram e foram atendidos. Olha aí, demônio orando a Jesus e foi atendido. Por que nós somos filhos de Deus, tememos orar a Deus e não ser respondido quando pedimos com fé? Nos porcos eles fizeram o que há muito queriam fazer com aquele jovem, o gadareno. Eles queriam matá-lo. Mas não foi tão fácil assim. Porque dentro de cada homem há um espírito humano. E que Jesus conhece a necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. De cada um dos seres humanos. Amém? Amém, meus queridos irmãos. Agora nós vamos mostrar exatamente um texto bíblico aonde nós devemos ter cuidado nesses últimos dias, por causa que o diabo ele imita as coisas de Deus. Por exemplo, temos o apóstolo de Deus, eles imitam falsos apóstolos. Temos o profeta de Deus, eles imitam falsos profetas. Eles sempre imitando falsos pastores, falsos mestres. Ok? Agora deixa eu mostrar o texto que a gente vai mostrar para vocês aí, tá ok? Vamos ver o texto. Amém, meus queridos? Então veja aí, Mateus capítulo 24, versículo 34. Então, aperte aí em pausar o vídeo, né, para vocês lerem esse comentário aí, ó. Certo? De Mateus 24, onde está em verde, ok? Nós vamos fazer o comentário sobre isso, tá bom? Amém? Então veja aqui, o comentário diz assim: se o brotar da figueira equivale aos anos de 1948, né? Está falando de Israel. E esse texto de Mateus 24, 34 diz assim: verdadeiramente vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Está falando exatamente das coisas antes do fim. Deve acontecer antes que Israel passe, né? A figueira brotando. Então, o renascimento da nação de Israel, por exemplo, pela ONU, né? 1948, né? Considerado nação. Aí nós temos aqui 70 e 80. Por quê? Porque a gente tem... O que nós estamos mostrando isso aqui, irmão? Porque a lição está dizendo o seguinte: que nós devemos ter cuidado com falsas profecias, né? E aqui a gente vê que o comentário fala sobre o brotar da figueira, e o comentarista também diz assim, ó. Interessante essa parte aqui. Vamos ler tudo, ok? Se o brotar da figueira equivale aos anos de 1948, então podemos conjecturar que Israel, ele fala o seguinte, ó. Conjecturar. O que é conjecturar? É um pensamento.
Não está na Bíblia. Não é doutrina. Assim como fez as testemunhas de Jeová. Um exemplo. Umas variedades de conjectura. Só que elas não conjecturavam. Viu? Elas não conjecturavam. Só que isso aqui é perigoso. Por quê? Porque não pode ser ensinado. Já que não é bíblico, não pode ser ensinado. Como a gente está tratando dos falsos profetas nesses últimos dias, então nós devemos ter o cuidado daquilo que Jesus ensinou. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Por isso que eu estou trazendo essa parte para nós estudarmos. Então podemos conjecturar que Israel, sendo uma das figueiras, já começou a brotar. Segundo Moisés, uma geração, então a conjectura vai levar para Moisés. Presta atenção, isso aqui, ó, Moisés escrevendo o Salmo 90, versículo 10, diz que a vida humana é 70 ou 80 anos. Não está escrito assim? Esse texto a gente conhece já. Uma geração pode durar entre 70 ou 80 anos. Então, segundo a linguagem de Jesus, é uma conjectura, mas parece uma coisa assim, escatológica, profética, mas é apenas uma conjectura. Ainda bem que ele colocou essa parte, né? Porque senão a gente ia deduzir que seria uma profecia, né, do comentarista. Segundo a linguagem de Jesus, o último desta geração, de 1948, ou seja, quem nasceu em 1948, né, o último dessa geração, aí ele calcula entre 70 e 80. Qual seria o último dessa geração? Então some 1948 mais 70. Então o último dessa geração, ele morreria, né? O último morreria em 2018. Então aqui já era. Então esse 70 aqui já era. Porque 2018 já foi, nós estamos em 2022. Entendeu aqui? Então essa conjectura aqui já foi. Porque assim, irmãos, ó, mesmo que os falsos profetas, eles tentam, porque está cheio na internet. Jesus vai vir tal ano e não vem. Jesus vai vir e não vem. Então, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então aqui é uma prova de que nem conjecturando dá certo. Pode ser que Jesus venha e coincida com algum pensamento que alguém teve, mas não foi uma revelação divina. Deus nunca revelou o dia e nem a hora. Deus não deu data. Por isso, acautelai-vos, porque muitos falsos profetas nesses últimos dias estarão no meio de vós. Ok? Continuando. Se o último da geração, né, dessa geração de 1914, né, segundo as testemunhas de Jeová lá, e aqui é 1948. Porque assim, irmãos, ó, quem estudou sobre as testemunhas de Jeová sabe que as testemunhas de Jeová sempre marcaram datas para a vinda de Cristo. 1914, 1915, 1918, 1900 e... enfim, uma variedade de datas para a vinda de Jesus. E Jesus nunca veio. E aqui, nessa Bíblia, nós temos essa conjectura, né? Que a gente pode ver o seguinte, que não é bíblico isso aqui. Por isso que está escrito conjectura. Ok? Estou mostrando isso aqui para vocês observarem e não ensinar jamais aonde você for. Ok? O último dessa geração de 1914 não morrerá sem que todos aqueles sinais aconteçam. Então, ele está falando de 2018, levando para o Salmo, capítulo 9, Salmo 90, verso 10. E agora, voltando para cá, ó, se 2018 já foi, quando a gente chega 80 ou 70 aqui, nós temos o 80. Então vamos somar com 80. Chegamos ao ano de 2028. Agora aqui a gente pode ver,
né, que ainda vai se cumprir. Porque se nós estamos no ano 2022, então falta o quê? 6 anos. Mas não é bíblico. Viu? Ninguém pode pregar isso aqui, irmãos. Ninguém. Ninguém pode dar data para a volta de Jesus. Pode conjecturar, pode pensar. Esse negócio de datas é especialização de falsos profetas. Né? É especialização de falsos profetas. E no meio evangélico, até mesmo essa questão está sendo levantada. Né? Pode colocar aí no Google, que vocês vão ver essa data aqui de 2028, que está chegando próximo. Alguns já estão até dizendo que os dias vão piorar, né? Como se realmente vai acontecer. Ninguém sabe o dia e a hora. Nós esperamos agora ou a qualquer momento. E nós não temos data da sua vinda. Louvado seja Deus. Ok? Agora veja, se contarmos com 80 anos como segunda opção por uma geração, chegamos a 2028. 2028 falta 6 anos, né? Como nós não sabemos o dia nem a hora, e aqueles dias serão abreviados ou encurtados, podemos saber, pelo menos, que estamos bem próximo dos grandes sinais da vinda. Pela Bíblia, isso aí está bem claro, que nós estamos bem próximos desde quando houve guerra neste mundo, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e agora rumores de guerra, e já está acontecendo guerra. Ok? Estamos bem próximos dos grandes sinais da sua vinda. Entre os tais, o arrebatamento da igreja. Então vai acontecer, irmão. Viu? Vai acontecer. Sem data marcada. Não tem marcação de data, não. Isso aqui é apenas o que a gente encontra neste mundo da teologia, né? Mas a gente não se firma nas conjecturas, ok? Porque pode ser que alguém, ao ler isto na sua própria Bíblia, né, de estudo, evangélica, e pode pregar a data de Jesus para 2028. E isto é totalmente falso. Não se pode jamais levantar uma doutrina em cima de conjectura. Amém? Deus abençoe, Deus nos guarde, mas estamos aguardando a sua promessa, que Ele está às portas e nós vamos para a casa do Pai. Amém? Deus abençoe e Deus guarde. Lembrando que nós já temos uma aula no nosso Zap, ok? A nossa aula extra. Você entra aqui em contato 85 991 28 12 60, ok? Uma aula especial, totalmente no Zap. Entra no Zap, pede a aula e vamos estudar junto a nossa primeira aula sobre esses últimos dias em que a igreja está sendo atacada por espíritos enganadores, ok? Temos que ter o discernimento de espíritos para saber se é o homem que está falando, que normalmente, na maioria das vezes, né, quando não é o próprio Satanás. Dificilmente vai ser Deus. Por quê? Porque para Abraão, Deus falou 5 vezes em 100 anos. E esse negócio que Deus está me falando para dizer para você, e a pessoa sempre dizendo isso, já tem mania de dizer isso, então não é Deus. Amém? Deus, Ele falou antigamente aos pais e nos últimos dias nos falou pelo Filho. Ok? Então Deus, Ele tem muita cautela, certo? Naquilo que é propriamente dele, da sua palavra. Ele vela para sua palavra fazer cumprir. E não essas pessoas que ficam falando o que querem aí na internet. Deus nos guarde das falsas profecias e que vai aumentar nesses últimos dias. Não tenha dúvida, até no meio evangélico, essas profetadas aparecerão. Deus abençoe e Deus nos guarde. Amém.